Vamos falar um pouco sobre tendências para a igreja, né? Coisas que estão acontecendo, que estão mudando aí na sociedade, no jeito das pessoas serem, pensarem. E como que a igreja historicamente tem adaptado a isso ou não adaptado, né? Como é que tu tem visto as igrejas adaptando ou não as tendências que estão mudando na sociedade? Porque muitas vezes as igrejas elas adaptam errado, né? As tendências, quando a sociedade está mudando, elas não conseguem fazer uma leitura correta da sociedade, o que está acontecendo e como é que ela tem que se adaptar, né? E vamos discutir práticas, né? Tendências práticas que estão mudando e que já dá para o pessoal ir adaptando e já prevendo, já analisando o que vai acontecer. Então, primeira pergunta, Thiago, qual que é a dificuldade, a principal dificuldade que tu vê com as igrejas, os líderes e os pastores em adaptar, em fazer a igreja adaptar aos tempos, do jeito certo? Assim, cara, é uma pergunta que a gente poderia trabalhar vários aspectos dela, mas um dos pontos mais importantes que eu vejo que trava a igreja, é muito, muito forte isso aqui no Rio Grande do Sul principalmente, é o tradicionalismo, né? A tradição dentro da igreja. E a igreja, cara, eu gosto de pensar assim, em relação a futuro, em relação à inovação, em relação à contextualização, timing, parece que a igreja está sempre atrás, sempre um passo atrás. Quando vai olhar inovação, né, no geral, assim, em todos os contextos, né, no meio corporativo, por exemplo, e tal, tu percebe que existe uma tendência que ainda não concretizou, mas existe a tendência, existe o que é aceito, o que está sendo feito, e existe o que já está ultrapassado. Em tudo existe isso. Podem ter outros passos aqui no meio? Podem, mas basicamente é isso aí. E quando a gente olha para a igreja, me parece assim que a igreja ela nem enxerga a tendência. Tá? Ela enxerga o que está acontecendo aqui, o que já é aceito pela sociedade, e ela enxerga isso, às vezes, com um olhar de oposição. Por quê? Porque a igreja, para ela, a realidade dela é isso aqui, que é o que já está ultrapassado. Porque ela teve um outro momento em que isso aqui era a realidade, um dia foi uma tendência. Então, assim, é sempre esse... Se eu for olhar nessa perspectiva, me parece daí, cara, que a igreja, ela, lógico, mudou muito, né, de alguns anos para cá, mas o pensamento geral é assim, né? A gente tem que estar sempre diferenciando o nosso jeito do jeito da sociedade, do jeito do mundo, né? Essa visão de a gente não pode se contaminar com o mundo. Então, me parece que o principal problema que eu vejo relacionado a esse tema, assim, é isso. É o tradicionalismo. Então, a gente pode pensar aí em algumas coisas. Eu por exemplo, quando eu era adolescente ali, 12 anos, acho que foi com 12 anos que eu era de uma congregação, né, da Assembleia de Deus, e meus primos tinham uma banda lá, e a banda era violão e voz ali e tal, e aí naquela época começou a botar uma guitarra, e aí um outro primo meu botou um contrabaixo, e aí eles me convidaram para tocar bateria. E aí, cara, não existia bateria. Bateria era aquele negócio assim, tá aqui pra igreja. Então extremo. A igreja tinha permitido um violão ali, aquela coisa assim, né? De, não, beleza, isso aqui, ali. Um eletrônico já tava virando realidade ali e tal. Era do mundo. E bateria, então, ixi. Aí, o que aconteceu? E a gente pensou em, não, vamos inovar. Então existia uma ou outra igreja, né, que aquela igreja lá já é liberal, ela já tem bateria, tem banda completa e tal, não sei o quê, copiando o rock. Aí, cara, eu botei a bateria. Quando eu botei a bateria, a gente formou uma banda completa. Eu lembro assim, me lembro direitinho, os irmãos mais velhos, que sentavam no púlpito lá, tinha toda aquela coisa, ficavam olhando atravessado. E não era um olhar meio sem querer, assim, não, era pra te intimidar, tipo assim,
olhava assim, fazia assim. Uhum. Tipo, né? não, Não com a como é que cabeça, deixaram isso? Tava a mão nos ouvidos, tipo isso. Pra ver se acabava logo com isso né? E eu acabava tirando a bateria e parando, desanimando. É um tipo de coisa relacionado à igreja que era algo que era uma tendência, depois se tornou uma realidade e hoje todo mundo aceita. Todo mundo aceita. Tem poucas igrejas mais tradicionais, né? Que, sei lá, às vezes da linha reformada e tal, que não, é só ali um violão ou alguma coisa mais a capela, enfim. Mas a geral é aceito. E aí tu vai vendo esse tipo de coisa, tu vai percebendo assim, cara, se lá no início tivesse inovado, pensando, né, a gente tá aqui, tem aqui o que é aceito e tem a inovação. Se a igreja tivesse olhar para isso, a liderança tivesse olhar para isso, e tivesse sido a primeira a trazer isso como uma realidade, não, a gente vai inovar. Então, o que eu pensando naquela época, o que impedia disso acontecer? Tradição, usos e costumes, tudo relacionado a esse tipo de pensamento. A gente não pode ceder. A gente não pode trazer isso é do rock, isso é do mundo. Aí, cara, quando a gente começa a ampliar, a gente começa a perceber que isso é em tudo. Em tudo existe esse tipo de pensamento. Né? A própria roupa, próprio, né, vestimenta também tem. Enfim, a gente quando começa a abrir esse pacote, a gente vai percebendo que existe um modo de pensar. Né? E eu era o cara revolucionário naquela época, dentro daquela área ali. Hoje eu sou um cara de 40 anos e eu preciso ter uma mente preparada para pensar nisso também. Porque hoje eu vou estar criticando o meu filho, meu neto, daqui a pouco. As novidades que eles vão querer trazer Até e tal. que ponto, então, eu vou me tornar esse tradicionalista na minha geração também, na minha vez de fazer? Ou eu vou quebrar esse ciclo? Até que ponto eu preciso quebrar esse ciclo tendo uma linha de pensamento bíblica e adequada à maneira de inovar, né? Biblicamente, não perdendo os parâmetros, né, doutrinários, não perdendo o evangelho, não perdendo a visão bíblica da coisa, mas adaptando na forma, né, de inovar. Então, eu preciso ter uma mente que pensa de um jeito que consegue inovar antes do mundo, antes do meio secular, antes das pessoas que fazem isso para ganhar dinheiro. Eu preciso entender que o reino de Deus é muito mais importante do que isso, e eu preciso ter uma mente inovadora pensando em igreja. E qual que é a consequência nas tuas mentorias, aqueles que tu já mentoriou, do líder não inovar ou ser resistente a inovar? Qual que é o resultado que tu percebe que isso vai produzindo na congregação? Cara, a gente tem N tipos de igreja, assim, isso é muito legal, né? Eu gosto muito disso. Igrejas muito diferentes uma das outras, igrejas novas, igrejas que têm alguns anos, igrejas que têm mais de 100 anos. E em cada uma delas tu percebe uma cultura lá e como essa cultura ela existe lá e como eles estão comunicando com o de fora. Que toda a base é essa, né? Como nós somos e como nós comunicamos com o de fora. Então, existem igrejas que comunicam e precisam de ajustes para comunicar ali, porque geralmente as mais novas, né, precisam de ajustes para comunicar, e tem igrejas que elas precisam de grandes reformas para comunicar. E aí tu vai, na revitalização, não é feito da mesma forma para os dois exemplos. É um passinho de cada vez. Então são pequenos passos em direção a essa maneira de ser igreja para fora. Ser igreja para fora. Esse é o foco. Então a gente vai trabalhando primeiro a parte de conceitos, primeiro eles entendendo biblicamente o porquê a igreja deve ser para fora, e aí entendendo quem são e quais passos eu preciso dar em relação a chegar lá. E chegando lá, talvez eu já precise pensar de novo para daqui para frente, porque o mundo muda muito rápido, né? A cultura, as novas gerações são diferentes, então eu preciso de novo reformar, de novo revitalizar. É um trabalho constante, né? Se tu tem essa mente, esse jeito de pensar, é um trabalho constante. Então, a maior dificuldade é essa, é tradição. Mas o meu pai fazia assim,
os meus líderes faziam assim, eu faço assim, por que eu vou mudar agora? Né? Então, tradição é um dos principais. Eu acho que o medo também, essa coisa de... O medo de, como tu falou no início, né? Dessa coisa, o que é legal, o que eu posso estar, talvez, contaminando, né? Então, é tudo muito sutil, assim. Eu estou no mundo e eu preciso comunicar com o mundo, mas eu não posso me contaminar com o mundo. Se eu for falar com o meu filho, né, eu fico pensando em proteger ele. Né, pensando em meu filho no mundo. Cara, eu vou proteger ele o máximo possível. Mas eu tenho que estar também pensando em preparar ele para ele estar no mundo e para ele influenciar o mundo. E essa coisa paternal, eu vejo que ela pode se tornar um problema nesse sentido. De eu vou proteger demais, vou super proteger, colocar muitas cercas ali para ele não ter perigo de se perder. Então eu acabo, às vezes no macro, eu acabo fazendo isso com a igreja também. Bom exemplo. E é onde eu acabo fechando ela, tornando ela um clube, uma família, né? E acabo sendo para dentro. Não, excelente exemplo esse do filho, né? A gente, antes de entrar nas tendências especificamente, queria te fazer mais uma pergunta que tu pincelou já, a questão de quais são, então, os critérios para eu conseguir fazer uma análise de quando e como contextualizar. Porque vai ter, por exemplo, uma igreja mais pentecostal, que vai ter a tradição do usos e costumes. E aí, dentro daquela tradição, eu abrir mão disso, talvez para ele seja eu me tornar mundano. Ou vai ter o cara mais reformado. Ele vai ter o princípio regulador do culto, né? Como é que tem que ser a liturgia e tudo. Talvez para esse cara eu abrir mão disso é eu me tornar mundano. Né? E talvez vai ter uma igreja um pouco mais alternativa a essas duas tradições, né? Que talvez eu mudar o estilo do louvor ou mudar o estilo de comunicação, né? Vai ser me tornar mundano ou abrir mão do evangelho. Então, como é que eu sei, tu citou ali essência e forma. Como é que eu sei, assim, tá, isso aqui é essência, eu tenho que proteger, e isso aqui é forma, eu posso mudar? Que critérios eu uso para fazer essa linha de corte? Então, aí a gente poderia entrar em eclesiologia, que aí também daria para aprofundar de várias maneiras, mas não aprofundando muito. Eu acho que a gente tem aquelas coisas que são o princípio básico do que Jesus falou. Evangelho, boas e más notícias, não tem como eu mexer. Doutrinas da igreja, tudo embasado biblicamente, não tem como eu mexer. Tudo que eu olho como forma, tudo que hoje existe, e aí é importante separar, tudo que existe de forma de fazer, eu preciso ter essa relação, isso relacionado, isso escrito, isso visto, isso mensurado, jeito de fazer, e eu preciso passar isso pelo filtro da cultura do público-alvo, digamos assim, de quem não é cristão na minha região, enfim. Eu preciso passar pelo filtro. Então, pegar todos os ministérios da igreja, tudo que acontece na igreja. Então, assim, se eu faço o meu estilo de música, né? Vamos pegar a música, por exemplo. Meu estilo de música hoje que eu faço. Eu tenho, sei lá, toco 5 músicas ali, músicas lentas, músicas, uma rápida, não sei. A maioria das igrejas que eu vejo é assim, mais lentinhas e aí uma rapidinha, alguma coisa assim. E meu filtro é isso. Sei lá, basicamente, quem ministra lá o louvor e tal, tem esse filtro. Toca uma rápida e depois umas 4 lentas. Se o cara tem essa estrutura, a gente precisa entrar e entender, tá, vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. O teu jeito de fazer é esse. Se a gente mudar, o que a gente não pode mexer? Não pode mexer na convicção de que a letra tem que ser bíblica. Beleza? Então, vamos... Isso é essência. Vamos, essência. Letra da música tem que ser bíblica. A gente chega em igrejas que não existe essa preocupação também. Então, já é mais uma questão que a gente levanta também. Beleza, então a música tem que ser bíblica. A letra bíblica, dentro das opções que tem, cara, qual o ritmo que vai comunicar melhor com o meu público-alvo, com as pessoas, os amigos dos meus membros da igreja?
Que ritmo é esse? E aí você tá falando o ritmo que comunica melhor com o cara que eu quero... Não o que eu gosto. Fora. Não o que é a tradição, não o que, sei lá, os membros antigos gostam. Não o que os membros antigos, não o que eu escuto no meu carro. O que seria um ritmo que faz sentido para as pessoas. Que elas veriam a igreja e... que legal essa música. Tendo uma mensagem. Então, assim, a forma aqui seria o ritmo, a essência seria a letra da música. Eu não posso pegar uma música que tem um ritmo legal que o pessoal aceitaria, meu público-alvo, mas que a letra tem coisas ali que reforçam o ego da pessoa. E não é teocêntrica. Cara, então eu não... Por mais que seja aceitável para as pessoas e atrai, eu não posso botar porque ela perde essência. Agora, não, a letra é boa, mas eu não gosto muito. Mas o público gosta. O público-alvo gosta. Não vou botar porque eu não gosto muito. Não, é forma. Aí eu estou barrando de inovar na minha igreja. Eu estou deixando de inovar por um gosto próprio, pessoal. Esse é o filtro. Eu falei só da música, mas enfim, tem N coisas que eu poderia colocar aqui. Então eu separo primeiro o que é essência e o que é forma. Jeito de fazer. Então com esse filtro eu posso olhar para tradição, as tradições que eu tenho na minha denominação, ou na minha igreja, ou coisas que veio já do pastor anterior e tal. Com esse filtro eu consigo olhar, isso aqui eu tenho que manter, isso aqui eu posso mudar, posso atualizar, eu posso mexer. Então acho que é um filtro legal da gente ter. A Bíblia, né? A Bíblia. E aí, falando disso, falando de como a gente vai ler as tendências hoje a partir da Bíblia. Que tendências tu tem pesquisado que tu vê que estão vindo por aí, né? Eu sei que tu fez pesquisa aí, tu consulta muitas instituições de pesquisa norte-americanas e tal, então tu separou algumas para nós. O que tu achas mais relevantes aí? Eu pensei em algumas coisas aqui, cara, pesquisei algumas coisas, né? Eu gosto muito disso. Por causa da Converge, da Exceler, a gente tem que estar sempre pensando nisso. Até tem uma maneira de pensar que eu fui pesquisando e tentando entender para tentar treinar o meu cérebro para isso também. E depois até posso falar um pouco sobre isso. Mas assim, tem pesquisas, cara. Por exemplo, tem a Church Answers, tem a Barna Group, tem outros, a Lifeway Institute também. Tem vários ali. E aí eles, dentro de várias pesquisas, eu tenho algumas coisas que eu venho trazendo para mim, que são tendências. Que hoje poucas igrejas já têm pensado, mas a maioria ainda não. Então, realidade de igreja. Realidade de igreja hoje a gente tem muito forte pegar, sei lá, o louvor, a música. Muito forte o worship. Isso está posto. Né? Porque foi feita uma leitura da sociedade, foi trazido para dentro da igreja e vive-se isso hoje na maioria das igrejas sem um filtro. Que aí para mim a crítica é essa, sem um filtro teológico da letra. Né? Então, são notas que mexem com o teu sentimento e tal, te levam às vezes a um êxtase, às vezes a uma vulnerabilidade ali no momento e tal. Tem uma crítica em relação a isso, mas é o que está posto. A tendência, então, já é o que tem para a próxima geração, para o que ainda virá. Então, dentro desse, né, o ultrapassado, está posto e tendência, tem algumas coisas aqui que eu acho interessante pensar. Uma tendência a gente sai de grandes instituições, catedrais, isso né, do passado, era essa coisa da grandiosidade do templo, tudo isso. A gente vem vindo para um micro. Então existe isso, essa leitura, quando se olha de fora, de a coisa ficar um pouco mais próxima daqui, do tete a tete, do mais íntimo. Então existe essa leitura, né, do macro para o micro. Então, a leitura leva a entender, eu vou trazer primeiro essa leitura, depois eu vou dar a minha opinião, que as igrejas vão ser cada vez menores. A leitura tá dentro dessa perspectiva. Hoje a gente tem mega igrejas, né? Isso é uma realidade, mas lê-se que o futuro vai ser igrejas menores. Eu acho que para antecipar isso e não acontecer isso, de as igrejas serem menores, existe um jeito de lidar com isso. E hoje eu vejo que estratégias que já são feitas aqui, por exemplo, na nossa igreja, de micro, de eu querer o meu espaço,
dentro do lugar e não olhar para o pastor como aquele cara que é a referência, que é o Papa, né? Que antigamente era isso. A gente quer uma referência lá, a gente quer, sei lá, seguir o Marçal, a gente quer esse cara, esse youtuber, esse influencer. Já tem uma tendência de mudar isso, de não ser assim mais. A coisa ser um pouco mais... o meu pastor vai ser esse cara que anda comigo aqui durante a semana. E isso a gente tem hoje aqui, por exemplo, o Ministério de Grupos Caseiros, que a gente tem aqui na igreja, que são os cultivos, ele consegue resolver esse problema, que vai ser a necessidade das pessoas. Então eu quero que meu pastor esteja comigo durante a semana, cara. Como é que um pastor vai estar com a pessoa durante a semana? Com uma igreja de 500 membros, de 1000 membros. Ele vai estar através de pessoas que vão estar pastoreando com ele. É simples, tá aí. Agora eu preciso, lógico, a partir disso eu preciso fazer várias leituras e tentar entender como vai funcionar esse grupo caseiro. Mas enfim, é uma tendência que se a igreja, ela hoje tem várias igrejas, né, Rumi? Que para elas o grupo caseiro ainda é um tabu, ainda é uma tendência. Eles não é realidade na igreja. Então a gente trabalha para tentar antecipar. Para eles ainda é uma tendência. Para outras igrejas é uma realidade já. Né? Tem igrejas que estão bombando já em grupo caseiro e tal. Então tem igreja que é tendência, que ainda não chegou. Eu preciso trazer essa igreja, trazer esse pastor, esse líder para pensar isso. Então, senão vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então a tua leitura sobre isso as pessoas vão cansar em algum momento de ser só um número no meio de uma comunidade gigante, meio anônimo. E ela vai querer ter esse cuidado mais pessoal. Isso. E se a igreja não fornecer isso, ou ela vai para uma igreja menor, ou para uma igreja que vai ter uma estrutura de comunidades menores dentro dela, que é os grupos caseiros, né? Então, porque às vezes eu vejo aqui na Igreja Betânia de São Leopoldo, isso que tu falou, né? Essa necessidade das pessoas de caminharem mais intimamente com o líder, né? Às vezes eu vejo... tem o pastor, né? Mateus, que é o pastor presidente da igreja, só que a igreja já está beirando os 500 membros aí. E aí tem as pessoas que chegam nos grupos caseiros, às vezes a relação delas com o líder do grupo caseiro, o líder do grupo caseiro tem mais influência às vezes com a pessoa e caminha mais junto do que o pastor que prega lá no domingo, porque esse é o próprio design da coisa para ser, né? A ideia é que ele não tem como pastorear todo mundo, mas a gente criou esses ambientes de comunidade e que criam essa sensação que tu falou, é uma comunidade pequena dentro de uma comunidade grande, onde eu recebo uma caminhada, um tratamento mais pessoal dentro de uma instituição que tem todos os benefícios de ser uma instituição grande. Então, eu acho que faz muito sentido essa tua leitura. E aí, o pastor presidente da igreja, o cara da igreja, que é a cara da igreja mesmo, a referência, ele precisa entender que ele vai perder esse espaço, intencionalmente. Então ele vai formar líderes que vão pastorear, que vão fazer esse trabalho, que vão se tornar a referência. Às vezes tem um medo aí do pastor nisso, né? Pô, vou formar pessoas que vão me substituir para as outras pessoas. Eu vou formar várias pequenas igrejas na minha igreja. Às vezes surge esse pensamento de, perigo isso, né? Perigoso, né? A estatística de rachas em igrejas é gigante. Então pode ter esse tipo de medo também, que pode travar o cara de tomar decisões de centralizar nesse aspecto, né? Passar o bastão para outras pessoas do pastoreio. Às vezes o cara quer, não, eu quero pastorear. É até um dos limitadores de igreja, né? Essa coisa da falta de descentralização. É um medo, e eu acho que também, além desse medo, o medo da perda de qualidade, né? Tipo, o pastor pastoreando, ele sabe como fazer, tá? Vou largar agora para um membro que eu treinei, que não tem a mesma experiência, daqui a pouco ele fica inseguro de perder qualidade. E a igreja, ela vai crescer não tendo a qualidade do pastor ali principal mesmo. A qualidade ela é um pouquinho abaixo, se perde mesmo, né, nessas camadas. Mas cresce, continua crescendo. Então, às vezes, é mais um preciosismo do cara, né? Porque eu ensinei a pessoa, treinei ela e ela consegue desempenhar, ela não vai desempenhar 100% do que eu sei, do que eu tenho, mas ela o que é o mínimo que eu preciso que ela desempenhe? 70%? Às vezes ela passa disso, tá em 80%, 75%. Eu preciso ter os 70%, eu preciso treinar ela para isso, mas ela não precisa ser igual a mim. Só que às vezes é essa coisa, às vezes o cara é até melhor que eu. Aí tem aquela outra coisa do medo. Os dois extremos. Vai tomar o meu espaço.
tem que lidar com isso. Entendi. Então, essa é uma tendência, né? A questão das comunidades menores, e tu já pincelou aqui, tá, qual é o antídoto, como é que eu me preparo para essa tendência? É formando comunidades menores dentro da minha igreja, vencendo o medo de ser substituído ou perder a influência, e vencendo o medo de a qualidade não se manter tão boa quando era eu que fazia. Tem mais alguma barreira que tu vê para o líder se adaptar e antecipar essa tendência? Dentro dessas leituras, cara, uma coisa comunica com a outra, ó. Mas menos espetáculo, mais significado. Então as pessoas, as novas gerações, elas percebem que a rede social, o tempo de rede social é prejudicial. Isso leva elas à perda de significado, elas buscam um significado. Aí precisa entender também a relação do que é histórico, né, na igreja, da maneira de fazer culto, com o que precisa ser inovado. Então, por exemplo, aqui no seminário eu dou aula de homilética ali, né, e tipos de pregação e tal. Pegando esse método, a gente tem o que a igreja tem defasado, o que se torna realidade ali e é aceito por alguns, e o que é tendência, o que ainda muitos não fazem. Nos tipos de pregação a gente tem o sermão expositivo, que é clássico, aceito por todo mundo. Tem o temático, né, o textual e tal, que alguns já não aceitam. E tem o que para muitos é uma tendência, que nem é a realidade, que é o sermão de um ponto, o sermão de 4 páginas. Aí tem, às vezes mais longe ainda, essa coisa do sermão um pouco mais próximo ao TED ali, né? Que é pensado já para meio que uma palestra, mais curta um pouco, né? Que leva a pessoa a um ponto mais resumido ainda. Então o cara que tá aqui, ele tá pensando, olhando para isso tudo e pensando assim, cara, isso é loucura. Isso nunca. Né? E aí, se a gente for pegar esse cara, essa realidade, e voltar no tempo, ele já tá uma tendência de séculos atrás. Um dia o que ele acha o clássico foi a tendência para alguém. Exato. Então, o sermão expositivo um dia foi uma tendência. Então, eles vão dizer que não, Jesus pregava. Jesus não pregava sermão expositivo. Então, isso tudo acontece. Então, a questão toda eu vou travar essa tendência e vou ficar com os meus argumentos, ou eu vou ter uma mente que pensa a partir disso, a partir de um jeito, né, de trabalhar a inovação, e vou, pelo menos, passar num filtro isso. Vou passar num filtro. Não na minha vontade, não na minha cabeça, no meu jeito de pensar, não. Na minha tradição, eu vou passar num filtro. Então, passo na Bíblia primeiro, né, e entendo outras perspectivas em relação a isso, até perspectivas que não são, que estão tão erradas, por exemplo. Entendo, rebato, refuto elas com a Bíblia e tal, mas tem alguma coisa que talvez está sendo refutada e não precisaria estar sendo refutada. Um texto para mim que me chama muito a atenção nisso é Atos 15, que Paulo traz a realidade dos gentios que estavam se convertendo. E a tradição dizia que, porque a igreja era de judeus convertidos. Então, tinha que circuncidar, tinha todo o ritual judaico. Então, o gentil tinha que passar pelo ritual judaico. E a discussão que acontece em Atos 15 precisa? Esse vai ser o filtro? Ou a gente vai avaliar isso? Vamos trazer para a mesa isso? Eles trazem para a mesa. Quando traz para a mesa, tem grande discussão, eles brigam sobre isso, e eles decidem e diz que foi o Espírito Santo que direcionou. E quando eles decidem, ali parar com a carne sufocada, a idolatria e a imoralidade sexual. Pronto. O cara não tem que circuncidar. Isso para eles era uma revolução. Cara, isso era algo muito distante da tendência, inclusive. A gente vê os próprios discípulos, Pedro mesmo, né? Tem dificuldade. Tem dificuldade extrema com isso. Aí eu trazendo isso para hoje, eu preciso filtrar também, trazer para a mesa e filtrar. Diz, não, isso aqui é totalmente antibíblico e não tem base nenhuma, ou, cara, a Bíblia não fala sobre isso. Ou, se a Bíblia fala, ela me permite mudar na forma isso. Aí eu, às vezes, vou trazer algo que é contra a minha própria vontade. E aí é o que diferencia de eu ser alguém que tem uma mente inovadora ou não.
Envolve abrir mão de preconceitos, né? Às vezes o cara é um homem de Deus, né? Pedro era, todo mundo que estava em Atos 15 discutindo, ele eram pessoas maduras na fé, homens de Deus de verdade. Mas mesmo eles têm preconceitos, e se a gente não parar para fazer essa análise que você está fazendo, daqui a pouco eu nem reviso eles para ver o que eu poderia inovar ou melhorar ou fazer o evangelho avançar mais rápido. Nem traz para a mesa. Então, Tiago, essa é uma tendência? Então, comunidades menores, menos espetáculo, uma coisa em menor escala, né? O que mais a gente tem de tendências que apareceram nas pesquisas? Cara, uma legal que eu acho aqui também, ó. Igreja que escuta, não só prega. Aí eu tava pensando nessa coisa de que o centro da igreja por séculos é o púlpito. E não vai deixar de ser. O púlpito, a pregação, é bíblico, né? É uma das maneiras, Paulo fala lá, de edificar a igreja. Tem que ter o ministério da pregação, tá em Efésios 4 ali. Beleza, eu não posso mudar, eu não posso tirar a pregação. Por mais que o público-alvo não goste de ficar sentado assistindo, ele precisa. Não posso abrir mão disso, isso é essência. Mas a maneira de fazer isso, posso entender. Então, além da pregação, cara, eu preciso ter espaços onde as pessoas elas participem. Então é essa coisa, igreja que escuta. Eu estava pensando em espaços de escuta, que muita igreja não permite espaços de escuta. E aí eu estava pensando no nosso jeito de fazer, né? Tu sabe, tu participa de tudo isso. Curso de novos membros, já tem espaço pro cara falar, para se conhecer ali, contar um pouco da sua vida. A maneira de estudo bíblico que a gente faz, antigamente e hoje. Hoje é um bate-papo onde a pessoa se sente na sala junto e ela se sente totalmente à vontade de falar, de comentar, de perguntar, de questionar. Ela sabe que ela tem voz, ela se sente bem com isso, né? Antigamente não, antigamente era senta no banco e escuta 2 horas, 1 hora e pouco. Em reverência, silêncio, todo mundo, foco e vai embora. Hoje, a tendência maior é essa. Não, é um espaço onde eu seja ouvido. O grupo caseiro também comunica com isso, né? De estar nas casas também está relacionado a isso. Mas essa coisa, a igreja que não só me diz coisas, mas me abre espaço para eu falar também. Essa é uma grande tendência. Então é essa questão de dar voz para as pessoas. Tu citou algumas formas, né? Grupo caseiro, eu ter momentos mais interativos nas programações. Tu citou estudos, né? Que a gente faz estudos com muita interação. Não sei se dá para adaptar o culto para ser assim. Uma vez o Matheus tentou fazer um culto com perguntas no final e não deu muito certo, que um bêbado lá fez as perguntas. Pediu o microfone e falou umas bobagens. Mas criar ambientes, né? Criar ambientes, talvez para além do culto, que as pessoas possam ter mais participação, mais voz, se sentirem mais ouvidas. Então, é como se o púlpito perdesse um pouco do destaque, do peso que já teve em outras épocas. Né? Bem essa análise aí mesmo. E aí tu vai vendo essa tendência do macro pro micro. Ela vem se fechando, ela vai tornando mais próximo. Uma outra tendência é a da... Deixa eu ver onde é que tá aqui, cara, que eu tinha anotado. Também a questão das pessoas, elas estão com mais... Aqui, ó. Isso é uma pesquisa do Datafolha, que cresceu muito o número de pessoas que se dizem espirituais, mas não religiosas. Então... eu vejo muito isso. Meus amigos têm muito. Há um sentido que as pessoas elas querem um sentido. Elas querem ter algo espiritual, mas não necessariamente religioso. Então, a leitura disso vai me fazer entender também que eu preciso comunicar com as pessoas espiritualidade. Então, por que a gente tem muito espírita no Rio Grande do Sul? Porque as pessoas querem isso. As pessoas buscam espiritualidade vazia, lógico, sem um compromisso, né? Sem um comprometimento. Mas como que eu consigo ler isso e isso se tornar uma coisa que eu consigo acessar as pessoas? Eu não vou dar a espiritualidade que elas querem.
eu vou dar a que elas precisam. Mas elas querendo espiritualidade, como eu vou comunicar com elas isso? Conectar com essa demanda que elas têm. Isso, acessar elas. Então, isso também já é uma coisa que tu consegue mensurar. Ó. As pessoas querem espiritualidade. Elas estão buscando isso. Elas não têm algo de significado durante a semana na vida delas. Então elas estão buscando essa coisa, elas nem sabem o que é. Eu percebo isso muito nos amigos e coisas que... Alguns eram muito perfil festeiro, e aí até eu vi que a tendência na Europa é os casas noturnas e clubes noturnos estão fechando, e as pessoas estão buscando outras coisas, assim, que tenha mais comunhão, do que festas em café durante o dia, onde as pessoas ficam conversando, que gera mais conexão, estão bombando mais. E essa busca por espiritualidade, né? As pessoas às vezes que eram mais hedonistas em outras culturas, assim, agora elas estão em outras épocas, né? Elas estão buscando mais um sentido. Elas estão vendo um vazio no estilo de vida que elas levavam antes, ou que os pais levavam. E às vezes a gente não sabe como acessar, né? Eu não sei que dicas que tu tem de como é que a gente conecta com essa demanda que as pessoas têm por um sentido, um propósito maior. Então, a questão de trazer para o micro já me abre várias portas. O sistema de evangelismo, né? De chegar a essa pessoa e conectar com ela. Não vai ser em grandes exposições, em grandes eventos, em grandes lugares que alcança muita gente, por exemplo. O alcance ele tem que ser mais pessoal. Aí onde faz sentido os relacionamentos. Né? Então, o relacionamento com a pessoa, com os de fora. Aí o medo, às vezes, aquele de contaminar, né? Que eu falei lá no início. O medo de contaminar. Os jovens da igreja vão comunicar com os jovens de fora. Precisam. Mas até que ponto? Aí tem que ter esse filtro. Mas é a maneira. É chegar na pessoa e mostrar para ela um relacionamento que consiga acessar a pessoa e mostrar uma espiritualidade para ela. Ela vai me enxergar alguém que vive espiritualidade. Ela não vai enxergar isso no macro, ela vai enxergar no micro. Então é na amizade, é no relacionamento, é acessando a vida dela, deixando ela acessar a minha vida. É mais um a um mesmo. A maneira de evangelizar hoje essas pessoas. Tem a maneira mais... Eu vejo assim, Rumi, tem a maneira mais fácil de fazer isso, de acessar, de conectar as pessoas hoje pelo sentimento. Seria muito mais fácil se a gente fizesse um sistema worship, por exemplo. Pega pelo emocional, a pessoa chora. Isso pegaria, as pessoas viriam para a igreja, seria mais fácil. Mas é o que eu falei da questão da essência. Né? Posso conectar com a pessoa dessa maneira, no macro, e ela vem, ela começa a fazer parte, mas ela não muda. Por quê? Porque eu modifiquei a essência. Então, eu teria que acessar ela lá, e quando eu trago ela, eu mostro a verdadeira espiritualidade para ela. Eu dou para ela o que é o racional, que Paulo fala em Romanos 12. Cara, esse sentimento que tu tem, essa coisa aí, e espiritualidade é muito mais do que isso. É tu conseguir acessar o Pai, é tu conseguir ter um relacionamento com o Pai profundo de verdade. E isso ela só vai acontecer através da razão, através de uma vida dedicada, né, de devoção. E se eu dou para ela essa espiritualidade macro, que acessa um monte de gente, ela não vai aprofundar. Ela vai ficar nisso. E aí eu perco a essência. Eu não consigo daí transicionar ela daqui para cá, porque ela já está tendo esse tipo de culto. Cultuar a Deus é isso. Então eu tenho que acessar ela para trazer ela para um culto a Deus da maneira correta. Aí vai fazer sentido para ela. Então é essa coisa. Eu preciso filtrar. Então tem a forma certa de acessar essa demanda por espiritualidade. Eu não faço isso através de manipulação emocional, que poderia criar uma falsa sensação de estou tendo uma experiência espiritual e conectando aqui com o Espírito Santo, mas que a manipulação emocional não é isso. O Espírito Santo é uma outra coisa, ele age de outra forma, né? Ele age através da mudança de vida da pessoa. E a forma certa de conectar com essa demanda por espiritualidade é pessoal e
ajudar a pessoa a caminhar comigo para ela conseguir reconectar com Deus. Tipo, essa é a demanda. Essa é a maneira que eu vejo assim, mais eficaz para esse tipo de alcance. Ao invés de eu pregar em algum lugar, fazer que nem o Billy Graham, super campanhas, ou fazer uma exposição racional e debater sobre a verdade do evangelho, o racional, lógico, às vezes não vão colar tão bem. A grande exposição... Não, porque a pessoa, tu não acessa ela, né? Tu confrontar a pessoa hoje, ela fecha pra ti. Se tu ganhar ela primeiro, se ela entender que tu gosta dela, sei lá, ganha muito mais pontos. Tu ama, mas que tu gosta, que tu é uma pessoa legal com ela e tal, ela já abre pra ti. E aí tu entra com a razão, aí tu entra com o racional, aí faz sentido pra ela porque ela te escuta com o coração, né? Então ela não tem que escutar só com o ouvido, ela tem que escutar com o coração primeiro pra fazer sentido pra ela. Não, eu acho que são bons crivos aí pra gente conseguir avaliar como responder pra isso. E tem alguma, além dessa tendência agora da busca por espiritualidade das pessoas, tem outras tendências também que a gente poderia explorar? Cara, tem bastante coisa, mas uma outra aqui, ó. Liderança mais humana e menos hierárquica. Então a gente tem no histórico, né, modelos baseados em autoridade, centralizador e tal. A tendência são novas gerações que querem líderes mais acessíveis. Então eu falei um pouquinho sobre essa questão de descentralizar. Até uma das coisas que motiva isso é a questão de escândalos, né? A gente sabe que a mídia ela foca muito quando dá um escândalo, ela torna isso para todo mundo algo real. Então, todo mês a gente vê algum pastor que... o último agora foi esse que saiu com a mulher lá e disse que não era... Estava só dando carona, né? Então, mas enfim, isso se torna muito, muito grande, assim, para a mídia. Enfraquece a figura de autoridade do pastor. Enfraquecendo a figura de autoridade. Então, liderança mais humana. Como é que eu consigo até comunicar isso para as pessoas, mesmo eu que sou o principal pastor da igreja? Eu posso tornar a minha postura mais humana, menos hierárquica para as pessoas, por mais que eu tenha sistemas, tem que ter sistemas na igreja que funcionem, cobrança, liderança, né, fechada, reuniões e reuniões e reuniões de alinhamento, de planejamento estratégico, tudo acontecendo. No externar isso, eu consigo externar isso de maneira mais humana. O gaúcho às vezes tem esse negócio de que não, tem esse sistema, tem que ser assim, tem que fazer, tem que acontecer, tem que. E às vezes deixa de usar o seu poder de influência, né? Que eu consigo o resultado, que as pessoas façam o que tem que fazer, às vezes motivando elas. Muito mais motivando do que cobrando só, do que só trazendo, não, tem que fazer assim. Achar esse jeito de comunicar com as pessoas, uma comunicação mais humana. Eu percebo muito isso, assim, a diminuição da figura de autoridade do pastor, porque eu lembro que em gerações anteriores, minha avó, sei lá, tipo assim, ela chegar e dizer assim, não, mas o pastor falou tal coisa. Então, tipo, o peso do pastor falou era muito grande, né? E a reverência ao pastor, a pessoa nem chamava pelo nome próprio, né? Tipo assim, pastor, sabe? E até com uma voz mais branda, assim, com respeito. E ele nem precisava, assim, conhecer o pastor até é uma figura meio distante, né? Ele tava, sabe, mais desconectado da galera, assim, uma figura mais de referência lá longe, assim, eu nem conhecia direito ele, nem precisava gostar dele, ele era aquela figura de autoridade. Agora o pastor, ele é muito mais, ele precisa ser muito mais próximo das pessoas, essa autoridade que as pessoas davam para ele não é tão forte, né? Então, e é uma voz que está competindo com várias outras vozes também, eu não sei se tem alguma tendência a ver com isso, mas antes a figura do pastor da igreja ali local era muito forte, né? Hoje o cara ouve aquele pastor, mas ouve um outro vídeo e ouve um cara que tá lá no Instagram e ouve um outro pastor, sei lá da onde, que ele recebeu ali no direct, e é uma voz que está competindo com outras vozes. Acho que isso também ajuda a enfraquecer a autoridade do pastor local, né? E aí, se o pastor local ele não tem a atenção das pessoas por outros métodos, que não mais esse autoritário, né? Que as pessoas não gostam dele, ele perde. Então, ele precisa comunicar com as pessoas de um jeito que, esse cara é legal comigo, esse cara comunica legal. É aquela coisa de ser e parecer, né? Eu sou legal, amo as pessoas e pareço que amo elas, né? Mostro que amo elas, demonstro. Hoje precisa demonstrar também. Preciso comunicar isso de uma maneira que eles me veem como humano.
não como um chefe autoritário. Tá, então, várias formas práticas de fazer isso, né? Tentar mais próximo da galera, né? Ser mais amigo, mais vulnerável, talvez, né? Não ser aquela figura assim que perfeita, distante, assim. Não, eu sou um cara aqui, tem dificuldade aí com parar de comer chocolate. E uma coisa que eu vejo, assim, que é difícil às vezes, é o pastor confessar um pecado, né? É difícil pro pastor admitir que tem um pecado e que trata esse pecado. É um negócio que há anos atrás isso era incabível, hoje ainda para alguns é incabível. A gente aqui, a gente sabe os nossos pecados, né? Eu falo abertamente que eu sou um que era avarento há muitos anos atrás e Deus teve que trabalhar comigo, tive que admitir, porque a avareza não é um pecado que é feio, né? Ele não é feio. As pessoas, elas toleram a avareza. E eu lido com ela, né? Trato, tá ali fechadinha na caixinha dela, eu tô dominado, né? Domino ela. Né? E volta e meia tem que sondar meu coração, tem que entender como é que tá, se tá dominado. Tá sempre em xeque. Colocar diante de Deus. É essa coisa. Mas me mostro vulnerável. Né? Sou humano, preciso de Deus, né? Da misericórdia dele, da graça dele. Lido com as tentações. É um pastor humano, é uma pessoa humana. Para alguns pastores isso não, como é que vai falar sobre isso? Sim, então antes o pastor a tradição era tentar se manter distante perfeito. Hoje ele não perde, mas ganha proximidade e autoridade com as pessoas quando ele se mostra vulnerável. A tendência virou o oposto. Essa é uma tendência importante envolve um pouco de humildade da parte do pastor também. Envolve humildade. Não manter aquela imagem. De me colocar igual ao membro. Sou igual a ele, sou igual a ele. Isso vai abrir brecha para ele achar que ele também é igual a mim e... como é que acontece isso? Não, tem que ser superior a ele. Não, essa é uma boa. Eu tenho autoridade, mas eu também não preciso criar essa imagem de perfeição. O que seria uma outra tendência? A gente já falou de comunidades, a gente já falou da questão de o pastor perder a hierarquia, não ser tão importante, a questão de autenticidade ali do pastor. O que tem mais de tendências aí que tu acha relevantes? Cara, uma que talvez faça mais sentido assim para a galera que está pensando nas próximas gerações é a da tecnologia. Então, uma das tendências é a tecnologia ela ser usada como ponte e não como palco. Ela não ser o fim. E aí, a tecnologia ser usada para conectar, para acompanhar, para formar. Ela tá mais presente de fato naquilo tudo que acontece na igreja ou nas coisas principais que acontecem na igreja e não somente como um objeto ali, como um negócio que não pode dar mais do que dá. Não tem como eu usar mais do que eu já uso. Então, uma das coisas que aí é tendência que talvez eu tenha um preconceito gigante e que aí, né, muita gente acha que tem, é em relação a essa coisa de que as próximas gerações, cara, elas são muito distantes de nós no uso da tecnologia. Né? Então, eu acho que é mais gritante, assim. Então, a geração beta já existe, que é a geração dos que nascem na IA, né? Com inteligência artificial. Totalmente distante do analógico, né? É um troço que, pra mim, assim, me pega muito. Um dos exemplos aí, que já existe. A igreja no Roblox lá. Tipo, cara, pra mim é um absurdo isso. É um absurdo. Mas é a realidade. Tá ali. Não é uma tendência, tá ali. Existe. O cara, né, sei lá, o jogador ali vai lá na igreja do cara, aí entra lá, o bichinho dele lá, o homenzinho dele lá, entra lá, senta no banco, escuta uma pregação. Tem culto de verdade, programações de verdade. Tem os dias da semana que tem os cultos, tem estudo bíblico e tal. O que é essência? Culto, congregar, igreja, koinonia, junto, é presencial, não existe. Né? Uma igreja fora, não existe culto online, né? Inclusive isso é uma realidade também que existe já, né? O culto online, as pessoas que não vão na igreja presencial, mas assistem em casa, fazem o culto online. Isso, cara, essência, não pode mexer. O culto tem que ser presencial, ponto.
Mas até que ponto isso pode se tornar um braço da igreja? Até que ponto isso pode se tornar algo que as pessoas não vão deixar de ir no culto, mas de alguma forma eu posso adaptar isso a algo que acontece na igreja, uma programação que não é o culto. De que forma eu poderia adaptar algo durante a semana para que as gerações que virão, para que faça sentido para elas alguma programação da igreja, sei lá. Aí eu fico viajando nesse tipo de coisa. Até que ponto eu teria que estar inovando em relação a isso para alcançar essas pessoas? Então, essas são perguntas que eu preciso fazer, que a gente precisa estar atento. A tecnologia, ela como ponte. Né? Então eu preciso entender ela para usar ela da melhor maneira para acessar o não alcançado. Então tem um cara que está fazendo isso, tem alguns caras que estão fazendo culto lá dentro, acessando pessoas que não são cristãs. E como é que eu vou criticar esse cara? Como é que eu vou dizer que ele está errado e que não pode? Ele está alcançando pessoas, cara. Talvez tenha um cara que está num quarto com... sei lá, vou pegar uma situação hipotética ali com um bazar de maconha, com, sei lá, uma coquinha ali, e o cara tá lá jogando e vai lá na igreja do cara. E lá ele escuta a mensagem, o evangelho e tal, e o cara diz, pá, velho, já tinha ouvido isso aí da minha avó, sei lá, vou numa igreja. Aí o cara vai na igreja, presencial, e lá chega na igreja Betânia aqui. Aí o cara chega aqui e tal, e ele é bem atendido, bem recebido e tal, ele vê, pá, mas é legal o presencial, né? E aí ele se envolve com alguém, vai num grupo caseiro, o cara converte. A tecnologia se tornou uma ponte pro cara. E aí tá acontecendo. É uma tendência para quase todo mundo. Para alguns é realidade. Eu vejo que isso é um exemplo legal, porque para muita gente que vai estar ouvindo isso daqui, tu fala, igreja em Roblox. Primeiro, tem gente que nem sabe o que é Roblox, tá? Quem não sabe o que é Roblox é um jogo online que talvez o teu filho, teu sobrinho vai estar jogando agora. Né? E outra é que isso gera um preconceito enorme. Tem vários pastores que ouviram e pausaram a live. Eu tava ouvindo a live aqui dirigindo, agora fazendo uma curva. E não, vou botar uma música aqui agora. Que negócio é esse de igreja no Roblox? Né? E aí isso mostra... Cara, é tão chocante para essa geração, para alguns hoje, igreja no Roblox, quanto era para Pedro, ou o pessoal que estava reunido em Atos 15, né? Baixar a régua de rituais necessários para um gentil fazer parte da igreja. É o mesmo nível de escandalizante, assim, para as gerações, né? Então, e eu vejo que, cara, realmente pode ter um jovem depressivo que não sai de casa, e o único meio de acessar ele vai ser assim. Né? E aí, eu não vou acessar esse cara por causa de um preconceito com algum meio. Nem tô dizendo aqui que a igreja no Roblox a saída para alcançar a próxima, mas é um exemplo viável. Pelo menos ele tem que ser um exemplo viável, né? E tá aí, né? Tipo, aqui a gente tem um seminário aqui, o Semibsu, que faz a parceria com a Converge, que faz esse podcast aqui acontecer, que a gente está começando a estudar a possibilidade já e começar a treinar uma IA a partir dos nossos conteúdos para ter para o pessoal não ficar consultando só o chat GPT sobre perguntas de teologia, que vai dar respostas enviesadas ou aquele que o cara quer ouvir, mas não acerta. A gente está estudando isso, né? Aqui na Converge a gente já está estudando, né, usar IA, por exemplo, para ajudar o cara a fazer um primeiro diagnóstico da saúde da igreja do cara, a partir dos nossos conceitos e do jeito da gente analisar e tal. Então uma IA já faz o meio de campo, já vira uma ponte. Então eu concordo muito com isso, cara. Eu acho que essa é uma área que o pessoal tem um preconceito e que se eles avaliarem com as ferramentas que a gente está falando, não. O que é essência e o que é forma? É um preconceito só que eu tenho, né? Se eu olhar para a Bíblia, tipo, é errado fazer isso? Ou não? Ou é só um preconceito que eu posso tirar e começar a alcançar pessoas? Então eu acho que a gente tem que abrir a mente. Porque o cara que não relaciona com ninguém, né? Que fica no quarto dele, que é uma realidade hoje, né? Que mora com os pais, né? E não sai de casa, esse cara não vai ser acessível de outra forma, de outra maneira. Vai ter que ser pela tecnologia. Então, se essa é uma das maneiras de acessar esse nicho de pessoas, cara, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso refletir e daqui a pouco eu preciso criar um jeito de fazer isso. Né? E daqui pra frente, essa necessidade é cada vez maior. Vai ser é a tendência.
Não abrindo mão da essência, né? Igreja é preciso trazer presencial. esse cara pro culto. Eu preciso trazer o cara para cá. Mas a forma de trazer o cara para cá, eu posso ser criativo com diversos tipos de forma de atrair o sujeito. Então essa é usar a tecnologia como ponte, né? Mais uma tendência. A gente tem outras tendências. Eu vi que várias tendências estão relacionadas, assim, né? Então, algumas são próximas umas das outras. O que eu falei, assim, do macro pro micro. É uma coisa que ela tá se tornando mais acessível, mais pessoal, mais íntimo. A ideia toda é em torno disso, né? As pesquisas me levaram, assim, mais a esse tipo de coisa, assim. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que... Menos foco em eventos, mais foco em processos também. Então, grandes programações e tal, essa coisa de grandes eventos, acho que também já encaixa nisso. Tem igrejas que fazem campanhas, congressos, essas coisas assim, e lota, e às vezes isso dá uma sensação de que a igreja está bem, de que eu estou acessando. Cheio de gente. E esse tipo de coisa, cara, a ideia é sair disso e focar mais em processos, menos eventos, mais processos, formação das pessoas, discipulado com as pessoas. A pessoa, ela tem um trilho para ela na minha igreja. Tem um negócio que ela vem no evento. Qual que é o próximo passo? Isso aí. Então ela veio no evento, beleza, mas ela não conectou. Ela só veio e foi embora. Então, para a pessoa, vai fazer mais sentido ela ingressar nisso, e eu tenho voz lá dentro e eu consigo entender um passo a passo lá dentro. E aí um caminho para fazer parte disso de verdade. Essa coisa do processo, fazer parte de um processo de verdade. Não, faz isso aqui e tal. Não, de verdade, eu posso me tornar um líder aqui. Essa busca, cara, ela tem sido suprida muito no meio corporativo, né? Tu vai ver, eu falei antes do Marçal ali, é um exemplo, né? Tem o Paulo Coach, caras famosos que as pessoas pagam para ir lá para tentar aprender esse negócio de eu quero me tornar um líder, eu quero me tornar alguém que tem propriedade em tal coisa e é bem sucedido naquilo, tem sucesso. Como é que na igreja as pessoas elas podem chegar aqui e entender que elas podem ter sucesso aqui e que elas podem se tornar líderes aqui? Eu preciso dar isso para elas, e cara, isso é bíblico, né? Ter esse caminho de liderança, de ver Jetro, por exemplo, dando conselho para Moisés lá, pegar essas pessoas e entender essas pessoas, elas precisam ser classificadas dentro de um passo a passo, de um processo. Líderes de 10, né? Até de 1000. Quem são essas pessoas? Então o cara que é líder de 10, ele pensa assim, eu não sou líder de 1000, mas eu poderia chegar lá, né? Poderia trabalhar para chegar lá, então. Então ele já viu um processo claro, eu posso... Tem uma trilha para ele, né? A ideia eu cheguei na igreja numa programação, vamos pensar um culto. No culto eu já sei, o meu próximo passo, tem um grupo caseiro, né? Você quer aprofundar, grupo caseiro, cara, já sabe qual é o próximo, tô no grupo caseiro. Gostei, qual é o meu próximo passo? Curso novos membros. Aí no curso de novos membros ele vai, gostei, qual é o próximo passo? Batismo. Eu sou batizado, estou indo num tempo no grupo cultivo, eu quero aprender mais, qual é o próximo passo? Tem esse estudo. Qual é o próximo passo? Eu tenho treinamento de líder, eu viro um líder auxiliar. Qual é o próximo passo? Viro um líder de grupo cultivo. Qual é o próximo passo? Eu posso tentar ir para o presbítero, conselho. Então tem uma trilha para o cara, né? Do visitante até o cara amadurecer e se tornar um líder que lidera outras pessoas, eu tenho um caminho claro. Eu não sou o cara que consome evento, eu vou lá e volto para casa, vou lá e volto para casa, vou lá e volto para casa, e não tenho uma trilha que eu estou aprofundando. Então, cara, no meio corporativo, a sociedade já está posto isso, né? As pessoas buscam esse significado do propósito, né, delas no dinheiro. Então eu preciso me tornar referência, eu preciso ir lá no coach e tal, entender o jeito dele, desbloquear a minha mente e tal, para eu me tornar essa pessoa. Ela usa até o mesmo jeito de falar, ela aprende o método e começa a usar com o fim de ganhar dinheiro ou se tornar reconhecido. Isso é o que as pessoas fazem. E isso tá aí. Eu consigo utilizar isso para a pessoa ela fazer do jeito certo e com o significado correto. Consigo dar isso a ela na igreja.
Aí ela vai fazer isso com o propósito não de ganhar dinheiro ou de se destacar, mas com o propósito de adorar a Deus, da missão dela de alcançar mais pessoas, de cultuar a Deus com seus dons e talentos, de servir, né? De amar mais a Deus através disso, encontrar a Deus nisso. Eu dei o propósito para ela também. Dou o que ela precisa também nos sistemas que eu tenho dentro da organização da igreja. Eu acho excelente isso também. Acho excelente. Essa coisa de comunicar com o que as pessoas têm. O que elas querem hoje. A demanda de um progresso, de uma trilha de progresso. É até mais fácil, né? De elas fazerem o que elas têm que fazer. Se eu uso isso. Sim. Porque às vezes eu fico marchando e reclamando. Não tem líderes na minha igreja. Tá, mas que método, que eu tô dando para elas? Qual o processo que eu tô dando para elas? Sim, se eu oferecer o processo certo, empacotado, do jeito certo, eu consigo, né, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Né? E formar líderes e preencher essa necessidade de senso de progresso. Comunicando de um jeito que faz sentido para essas pessoas, né? Sim, perfeito. Cara, além disso, mais alguma outra tendência que tu acha relevante para nós? Tem uma aqui, cara, do serviço. Tá? Então, como as pessoas, a tendência é que elas fiquem cada vez mais teóricas, mais dentro do campo da inteligência e tal, né? Que menos mão no serviço, né? O trabalho, ele é cada vez menos braçal também, cada vez menos exposto a esse desgaste, né? Do corpo. As pessoas buscam academia por causa disso, né? Então, assim, a coisa do serviço, ela também pega. Menos discurso, mais serviço. Então, menos da teoria e mais da prática. A gente viu na enchente aqui, no nosso contexto, que a igreja, cara, pessoas que não eram da igreja, inclusive, abraçaram muito forte isso. Abraçaram o auxílio às famílias carentes da enchente. A igreja, todo mundo da igreja se viu assim, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que participar disso. E até alguns de fora que depois membraram, né? Depois viraram membro, batizaram, enfim. Viram na igreja um negócio de... Cara, esse é o significado. Esse é o negócio da igreja estar fazendo com a mão ali no negócio. O braçal. Por quê? Porque a gente está cada vez menos braçal, cada vez menos na rua, cada vez menos exposto a esse tipo de serviço. Então, a tendência é que quando a igreja me traz essa veia também, é um negócio que preenche também. É um negócio que também me traz um certo significado que eu não entendia, que eu posso fazer. Então, vou pegar o exemplo nosso aqui, né, do trabalho social que a gente tem, do Biblipão, né, que até mudou o nome, mas a base do projeto é esse. Pega as crianças lá da Caída do Céu, né, do projeto social, traz eles para a igreja todo domingo de manhã, dá café para eles, ali, refeição, e ensina a Bíblia nas classes ali de cada idade. Então, é um projeto social, auxilia as crianças, mas com foco em evangelização, com foco em levar o evangelho para elas. Não é só... Mas também as pessoas que são voluntárias e ajudam no projeto, elas servem alimento, elas ajudam as crianças conversando, tratando às vezes ali psicologicamente, dando conselho, né? Entrando na vida da criança na prática ali. Né? É um negócio real. Os grupos caseiros nossos fazem ação social com foco em evangelismo também, visitando asilos, orfanatos, enfim, sair daqui e ir até as pessoas em alguma deficiência que existe na sociedade, alguma debilidade das pessoas. Eu vou lá e supro isso para elas. É visível, é real também. Então, essa é uma tendência também. A gente sabe que tem muitas pessoas são espíritas por causa disso, porque o espiritismo trabalha muito, né? Essa questão da boa ação. Lógico que eles têm aí a outra explicação para isso, né? Que eu faço bem aqui, depois eu colho na outra vida. A gente não. A gente entende que a gente colhe nessa vida, inclusive, porque faz bem, fazer o bem. E a gente está plantando para a eternidade, porque eu estou levando o evangelho também para as pessoas. Né? Estou fazendo missão. Então, a tendência as pessoas que
que vão estar cada vez mais teóricas, cada vez mais no campo das ideias, cada vez mais no campo da tecnologia e menos interação humana, elas vão querer um tipo de serviço humano em algum espaço, em algum ambiente. Então, a igreja que proporciona isso, ela também é uma igreja que ela tem mais a tendência de ser aceita, de participar. Eu participo dessa igreja, talvez primeiramente, nem entendi o evangelho, mas vou lá porque eu gosto que essa igreja serve a comunidade. Vou junto lá. A gente tem vários casos aqui na igreja. Pessoas que entraram por ali e começaram, eu quero ajudar nesse projeto social. E ali ela ouviu o evangelho, que é passado junto com o projeto social. E ela disse, fez sentido para mim. E aí converteu. Então a gente já vive isso, já está acontecendo. A tendência é muito mais ainda. Eu percebo isso muito nitidamente. Assim. Eu tenho amigos meus que eles nunca viriam para a igreja. Nunca viriam para a igreja, tinha muita resistência com a igreja. E aí, mas eles têm essa cultura. Muito do que tu falou, de todas as tendências, eles são assim, sabe? E eles têm muito essa cultura do faz bem, fazer o bem, dessa coisa de se sentir bem, fazendo algo de prático, de bem para alguém. E aí, quando deu a enchente aqui, né, no Rio Grande do Sul, São Leopoldo, né, eles que nunca tinham aberto uma margem para vir para uma igreja, eles, falando assim, minha igreja vai fazer uma ação assim, 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 de organizar, doar, não sei, e ajudar as pessoas. E eles se disponibilizavam, assim, se voluntariavam para vir juntos. E o primeiro contato de pelo menos 3 ou 4 amigos meus com a igreja foi durante a enchente, vindo aqui para servir pessoas. E aí, servindo pessoas, né, um presbítero nosso aqui, o Nilson, encostou num deles, assim, na cozinha, assim. E aí, quem sabe da enchente aqui do contexto, sabe que a enchente levou a casa de muita gente, né? E aí o Nilson tava contando para ele que tava ali ajudando, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E no final da conversa, o Nilson contou que ele mesmo tinha perdido tudo, e a casa. E aí esse meu amigo que tinha vindo aqui servir ficou, tipo, muito impactado, assim, tipo assim, nossa, o cara perdeu tudo e tá aqui ajudando as outras pessoas. Então tem alguma coisa aí nessa igreja, nesse evangelho. E aí esse cara hoje e a esposa se converteram. Eles a partir dali eles começaram a frequentar o cultivo e depois se converteram. E uma outra amiga nossa que ainda está no processo, né, que vai participar de outras programações, a primeiro contato dela também foi servindo na enchente. E servindo na enchente, conhecendo pessoas que também estão servindo, que estão vivendo o evangelho, eles veem alguma coisa diferente nos outros voluntários e conectam. Então eu acho muito real isso, cara. As pessoas dão uma abertura, né? Porque ela pode achar que o pastor é ladrão e rouba. Essa coisa de igreja aí, sei lá, eles querem me controlar, é só uma coisa meio dogmática, eu não sou por isso, eu quero liberdade. Pode ter várias objeções, mas raramente ela vai ter objeção em ajudar alguém. E ela tá procurando isso, uma forma de tentar fazer alguma coisa que faça ela sentir bem, que eu fiz uma coisa de boa por alguém. E eu acho que isso é uma via de acesso que oferece poucas barreiras, né? As pessoas baixam a guarda para isso. Aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, é muito forte isso. Tanto que o espiritismo aqui é muito forte justamente por isso. É uma necessidade das pessoas. Eu preciso, de alguma maneira, fazer o bem. E a ideia delas é fazer o bem e não se envolver. Né? Então a gente usa isso também, fazer o bem, até porque é evangelho isso, né? Fazer a diferença. É evangelho isso, então a gente está cumprindo a Bíblia e ao mesmo tempo a gente leva elas a compreenderem o porquê da maneira correta. Então é forma, mas trazendo para a essência, sem perder a essência. Se eu só fizer o bem, aí tá errado. Eu acho que esse é um meio muito bom, cara, muito bom. Tem mais alguma outra tendência aí pra gente explorar? Cara, aí tem a maneira de pensar dessa, que é onde eu me inspiro, né? De maneira de pensar relacionado à inovação. Que tu falou que tu te treinou a pensar de uma certa forma, né? Eu tenho trabalhado para... A gente já teve conversa sobre isso e tal, né? Eu lembro de um retiro nosso lá em Santa Catarina, que a gente pensou, o que a gente podia pensar em relação à inovação e tal. Então, eu tenho pensado, estudado alguns cérebros que existiram, né? E que existem, e que pensam de um jeito e que faz as perguntas certas para tentar ser um inovador, se tornar um inovador. Eu uso isso no meio corporativo também, né? Eu tenho meus negócios ali, tento empreender em algumas coisas também, mas tem coisas que elas fazem sentido também
em relação ao reino de Deus. Se eu fizer as perguntas certas e chegar nessas tendências aqui, eu vou conseguir antecipar algumas realidades. Então, eu gosto muito do Peter Drucker, né? E ele, acho que sabe da história, né? O judeu lá austríaco, né? Que foi para a Alemanha, viveu na mesma época do Hitler lá. Ele era um jornalista que pensava fora da caixa, um cara que tentou trazer a questão judaica, né, do judeu na Alemanha, tentou de alguma maneira mudar a realidade, previu o nazismo do jeito que veio, foi rechaçado, expulso, saiu, foi para a Inglaterra depois, um pouco antes do Hitler assumir. Então ele era um cara... Sabia ler. Sabia fazer essa leitura. Né? E ele é um dos caras que eu vejo que ele tem algumas perguntas interessantes, e outros também, enfim. Então eu tenho algumas coisas que eu trago que eu vejo assim, cara, isso aqui é um cérebro que pensa em inovação. É um jeito de... Um método. Um jeito de ler. Então, ele tinha uma frase que embasava todas as questões, as perguntas dele, que era aprender a olhar pela janela. Então, olhar pela janela e ver o que está acontecendo. Ter esse tipo de pensamento, olhar a realidade, olhar para fora. Então, a igreja, ela é muito disso, né? Eu sou um grupo, né? Nós somos um grupo de pessoas que precisamos olhar para fora. Jesus manda a gente fazer isso. Então, não olhar para dentro, olhar para fora e ver o que está acontecendo e fazer as perguntas que vão me levar a chegar às conclusões que eu preciso chegar. E inovar. Muita coisa é só adaptar. Tem coisas que a gente precisa só adaptar, porque já existe no meio corporativo. As pessoas, para ganhar dinheiro, já inventaram. A gente só precisa adaptar. Mas tem coisa que, se a gente conseguir treinar o nosso cérebro e santificar ele nesse sentido, talvez a gente consiga inovar. Talvez a gente consiga antecipar. É aquela coisa de eu estou olhando aqui, aqui e aqui. Então, para ganhar dinheiro, eu estou olhando aqui. Inovar, tem que inovar. Mas para o reino de Deus, eu estou olhando aqui. Por que eu não preciso... Por que eu não posso olhar aqui? Então, isso aqui talvez vai se tornar uma realidade daqui a 30 anos. Eu poderia ter feito isso hoje já. E vou arrumar problema com o tradicionalismo, com as pessoas velhas da igreja, antigas e tal. Ok, eu preciso tentar convencê-las, né? Mostrar a visão para elas. Tem todo um jeito também de fazer. Mas isso é o que eu precisaria fazer? Então eu vou criar um passo a passo para trazer as pessoas para cá. Aí ele tem algumas perguntas que é o que, para mim, faz sentido esse jeito de pensar. Eu tento entrar no cérebro de algumas pessoas que são gênios, né? Tem gênios, cara, que tu vê assim, o jeito de pensar do cara era magnífico. Aí, cara, ele inclusive, né, o pai da administração, diz a principal função do líder da organização é determinar o futuro dela. Então, isso para mim faz muito sentido em igreja, porque pensa, a minha igreja, a nossa igreja hoje, ela é do tamanho que é, porque há 3, 5 anos atrás a gente fez um planejamento estratégico de como lidar com as estruturas da igreja que fez com que chegasse no tamanho que é hoje. Então, vamos pegar aqui, sei lá, liderança, líderes, quantidade de líderes que tinha há 5 anos que tem hoje. Se eu tenho o mesmo número de líderes, eu criei o futuro da minha igreja com a mesma quantidade de líderes aqui atrás. Foi o planejamento que eu tive. Se eu não tive planejamento nenhum, foi esse meu planejamento. Se eu tenho 10 vezes mais o número de líderes, então eu criei esse futuro lá. Foi pensando antes. Então, olhar pela janela e determinar qual vai ser o tamanho da organização. Isso passa muito pela minha estratégia. Mas e Deus? Cara, Deus quer que eu faça isso. Né? Deus, ele tem o Espírito Santo, que é quem convence a pessoa, mas ele disse para eu criar a forma de pregar o evangelho. Ele deixou para eu criar. Ele disse, vai e pregue o evangelho a toda criatura. Então, eu preciso criar o jeito de falar isso. Eu posso falar isso numa linguagem culta, eu posso falar isso numa linguagem das ruas, eu crio a maneira de comunicar esse evangelho. O Espírito Santo é quem convence, mas até chegar lá, eu que crio. Então essa criação passa muito por
por a liderança. Então, o cara se enxergar como o cara responsável pelo futuro da igreja já é, para mim, é o primeiro passo. Para mí é o primeiro passo de ter essa mente inovadora. Esse jeito de pensar. Aí tem algumas perguntas que ele traz, cara, que eu acho que aí daqui a pouco dá para pensar, né, na sua realidade, na sua igreja, que é quais são as tendências nas estruturas, né, cultural, social, econômica, quais são as tendências nessas áreas. Então, pensando futuro, para onde as pessoas estão se movendo, o que está movendo as pessoas. Algumas que a gente falou aqui, né? Esse jeito de pensar assim, em tudo, né, culturalmente. Pegar, por exemplo, eu falei antes, né, de que eu era, quando era criança, por exemplo, as pessoas se moviam muito pela família. Vamos pegar a família. A família ela era movida pelos adultos, né, pela vontade dos adultos, o mundo inteiro girava em torno do que os adultos queriam, né? Quando eu nasci e ali criança, meu pai estava plantando uma igreja. Cara, eu dormia no banco da igreja, né? Aquele banco de madeira duro e tal. E para mim não fazia diferença. Para os meus pais não fazia diferença se eu estava dormindo ali ou não também, porque não era pensado isso. O mundo da família, dos relacionamentos girava em torno do adulto, a vontade do adulto, né? Os restaurantes podia fumar à vontade, podia fumar no avião. Não era pensado muito, né, em outra perspectiva. Era o que pro adulto é bom, é legal, a vontade dele. De lá, né, 40 anos atrás até hoje, a gente tem uma mudança radical. Hoje é pensado para a criança. Eu, quando adolescente, ia no shopping, tinha lá o fliperama, o Street Fighter, o Mortal Kombat. Hoje, que era para jovem o negócio, hoje eu vou com meu filho no shopping de Canoas ali, brinquedos. É tudo para criança. Eu vou com ele. Cara, para não dizer que não tem, eles colocaram uma máquina de Street Fighter lá em Canoas, vou lá e jogo com o Vicente. Mas enfim, é tudo para criança. Restaurante preparado, espaço kids, é tudo preparado. Então, quando a gente vai fazer as perguntas, o que hoje está acontecendo? Eu preciso fazer uma leitura do que vai ser a tendência. Tem caminhado para isso, né? Então eu preciso entender quem vai ser a próxima criança. Como que vai acontecer essa próxima criança, essa próxima geração? Meu filho, como ele vai ser adolescente, jovem ou adulto? O culto vai ser o mesmo? As perguntas. Tem que fazer esse tipo de pergunta, né? O que está acontecendo? Como que o mundo está se movendo? Então, quais as tendências? Quais mudanças já ocorridas ainda não tiveram um impacto total? Então, já tem mudanças que ocorreram, mas ainda não está totalmente sanado aquilo. Totalmente, não foi totalmente explorado aquilo ainda. Então, outra pergunta. Às vezes a gente acha, não, acabou, era isso aqui que tinha. Não, cara, às vezes ainda tem. É uma onda que não terminou ainda. Então eu preciso tentar antecipar isso. O que os fatos observados representam para a minha igreja? O que as tendências representam? Então eu observei, tem fato e tem tendência. Aí eu faço esse olhar todo e consigo trabalhar com a realidade da minha igreja e com o que eu posso adaptar. Então, olhar pela janela, olhar para as pessoas, cara, olhar para o que está acontecendo no mundo e ter esse olhar em todas as esferas e áreas da sociedade e tirar tempo mesmo, dedicar tempo para pensar isso, né? Para ler sobre isso, para pesquisar sobre isso e para pensar, principalmente pensar, porque o nosso erro às vezes é tentar copiar, né? Então, um modelo pronto já. É isso aí. Esse é o que a gente sabe que no Rio Grande do Sul é uma outra cultura, né? Totalmente diferente a nível de Brasil. A gente tem muito essa coisa de culpar o gaúcho. O gaúcho é difícil mesmo. O gaúcho não é legal de plantar a igreja aqui porque o gaúcho não funciona. Cara, se eu entendo que o plantar igrejas no Rio Grande do Sul ele é uma coisa que o ser difícil ou fácil não é um requisito, é só um fator que está ali. Beleza, é difícil, ok. Mas plantar é um requisito. Plantar é um requisito. Então, se vai ser fácil ou difícil, se vai ser difícil, então eu vou ter que criar um pouco mais de estratégia e pensar um pouco mais o negócio.
E aí talvez o detalhe. Eu preciso treinar meu cérebro, então, para agir assim. Eu acho muito interessante essa expressão que tu usa de treinar o cérebro, né? Porque do que tu trouxe no começo do podcast, para que tu tá trazendo agora, que a gente está encerrando ele, né? Tu trouxe duas atitudes completamente opostas, né? Uma é o tradicionalista, que é o cara que tá olhando para trás. É o cara que tá olhando não, eu vou tentar manter o que já tem aqui e não deixar isso aqui mudar. Essa é uma atitude mental que eu posso ter. E se deixar mudar, eu falhei como pastor porque deixei, sei lá, perdi o leite, o suco puro do evangelho que vem de séculos a séculos aqui que eu tenho que proteger. Então, a tradição, né? E o outro, a atitude é, eu mantenho a essência, mas eu tô olhando para fora, eu tô olhando para frente, né? Então, que é uma atitude do cara que quer inovar. Então, a gente tem os dois extremos. E às vezes tem um cara no meio termo, né? Que é o cara assim, cara, ele tá apagando incêndio o dia inteiro na igreja dele, ele nem para pensar, sei lá, no que poderia estar vindo adiante. O que tu tá incentivando aqui é o cara tirar um pouco do foco dos problemas do dia a dia de hoje e tá olhando para frente nos problemas que virão. E tentar antecipar o que vai vir, que tendências vão acontecer, talvez até buscando referências seculares, né, que às vezes o pastor tem preconceito com isso também, de buscar referências do mundo corporativo, de que práticas estão fazendo por lá e conseguir adaptar isso sem perder a essência, que é um outro problema, um outro desafio. Mas parece que tu ajudou a gente a entender algumas tendências que a gente já tem que estar olhando, já deu uns primeiros passos aí para o pessoal começar a olhar a tendência, olhar para a igreja dele e ver, a minha igreja está preparada para isso, mas isso aqui eu vou ter que começar a adiantar, senão essa tendência aqui eu vou ficar para trás. Então, tu já adiantou algumas tendências para o cara avaliar e tu conseguiu passar para a gente uma atitude que o cara tem que ter em frente às tendências, né? Não é só as tendências em si, mas como que eu consigo fazer por mim mesmo essa análise. Então, acho que foi muito produtivo isso, cara. É muito necessário. Cara, uma coisa que eu acho que poderia incentivar assim, a galera é entender que hoje quem no meio da igreja, quem pensa mais assim a nível de futuro, geralmente é o cara da teoria da conspiração. Que é aquele que daí às vezes a gente tem um preconceito, né? Tipo, se eu ficar falando muito isso, pensando muito isso, é aquele louquinho lá que fica mandando vídeo. Agora o Trump é o anticristo. Tipo, esses caras pensam o futuro, pensam muito, né? Aquela coisa do... tudo tá se cumprindo ali. E aí eu deixo meio que pra lá. Mas esse cara é o que tá pensando na igreja a nível de futuro, só que do jeito errado. Então, não colocar tudo no mesmo pacote, mas pensar assim, cara, eu preciso dedicar tempo a pensar. Isso. Eu, inclusive, o Apocalipse também. Eu preciso entender o Apocalipse, entender o fim dos tempos e ver se... Né, olhar para fora, olhar pela janela e ver o que está se cumprindo, o que está acontecendo. Tudo tem que estar olhando para fora, olhando pela janela. E sendo equilibrado, né, sendo o cara que pensa, o cara que tem um cérebro treinado para isso. Não sendo o cara da teoria da conspiração, né, mas sendo o cara que pensa propositalmente assim. Sim. Centrado nisso. Não olhar os novos tempos, as novas ondas como alguma coisa que eu tenho que me proteger delas. É o fim dos tempos acontecendo, então eu não vou me adaptar, vou me manter firme às tradições. Não. Eu vou me manter firme à essência do evangelho. E as novas ondas que vão vindo, adapto da melhor forma. Uso o que é bom, descarto o que é mal. Então, excelente, cara, excelente. Se eu quero que tu deixe uma palavra final pra gente também, no sentido de algum pastor que está nos assistindo, né? Algum pastor ou plantador que está nos assistindo e ele achou interessante isso aqui, esse bate-papo, e ele quer ajuda para conseguir pensar como adaptar a igreja dele às tendências que a gente discutiu aqui ou a outras questões que ele precisa adaptar. Ele precisa de algum suporte, alguma perspectiva externa para isso. Que caminhos, a gente fala muito em próximos passos, né? Em processos. Então, que caminho o cara que está nos assistindo tem para ele poder aprofundar e receber mentoria, suporte para conseguir enfrentar esses desafios todos? Cara, para mim, assim, o primeiro passo, não andar sozinho. Não andar sozinho, né? Buscar pessoas que pensam assim também. Então, eu tenho mentoria quase todo dia, né? Tenho um momento com outros pastores ali, líderes, de bater um papo mesmo sobre a realidade da igreja, sobre o que está acontecendo, sobre dificuldades, sobre essa coisa da inovação, sobre sair de um ponto e chegar em outro, num passinho de cada vez. Sozinho, o cara desanima, o cara desiste.
muito por causa do contexto da igreja, que a igreja a maioria das igrejas vai estar puxando o cara para continuar na tradição, continuar no que está posto. E o pastor, ele vai ser o cara que vai puxar para o contrário. Ele vai estar puxando o contrário. Então, sozinho, cara, tem caras que conseguem? Tem. O cara que é muito bom nisso, muito disciplinado nisso, né? Ok. Mas ainda assim, esse cara muito bom, eu sugeriria para ele também procurar andar junto com outras pessoas que pensam isso. Então, tá junto com a gente, né? Fazer parte da rede, né? A Converge é uma rede, a Excel é uma rede onde a gente tá junto para esse fim específico. Ninguém aqui tá para ganhar dinheiro, tá para se tornar, sei lá, mais reconhecido. O fim é esse, a gente quer igrejas dando certo, igrejas avançando, igrejas plantando igrejas. Esse é o foco. Então, eu vou estar sendo incomodado aqui. Eu vou ter espaços, vou estar nos ambientes onde Mateus, tu, né, todos os outros, o Tarek que estava aqui esses dias também, todos, o Jonathan, né, a galera toda que fala, ela vai estar sempre puxando a gente. Vai estar sempre, de alguma maneira, incentivando a gente a pensar fora da caixa. E isso é muito bom. Né? Sair da zona de conforto. Por mais que eu não faça aquilo ainda na minha igreja. Beleza. Sei que tudo que eles falaram ali, eu faço uma das coisas. Cara, que bom que tu faz essa uma das coisas. Vamos fazer duas ali daqui a um tempo? Vamos. Mas tem um outro lá que tá fazendo 50 já. Cara, que bom que ele tá fazendo 50. Mas talvez um dia ele tava aqui. Uhum. Então, esse tipo de conversa que às vezes não dá pra gente ter aqui, que o cara tem que ouvir, que o cara tem que ser exposto. Não, cara, tá tudo certo, vamos dar esse passinho aqui. Mas parece, cara, que eu não tô conseguindo, parece que não anda. Não, cara, tá andando sim. Então, esse andar junto, né, e eu me coloco à disposição para isso, tenho horários no meu dia para isso, justamente para isso, para estar conversando com pastores. Cara, esse para mim é o passo definitivo. Que tu vê, tu escuta, tu expõe, e aí o cara, ele parece que começa, eu percebo assim, o cara parece que começa a ficar mais leve o andar para ele. A gente relembra tudo que falou aqui, tudo que fala nas mentorias, a gente conversa sobre a realidade do cara. Para mim é isso, é fazer parte de uma rede onde está incentivando ele a isso. Para mim é isso, esse para mim é o ponto, e é o que a gente vê no meio corporativo acontecendo. Então, como eu falei, inovação, a gente na Converge procura inovar também, né? A gente procura estar ali, podcast, né? Essa coisa de estar mais próximo do pastor lá. A gente tem todos os ambientes preparados para isso. A gente quer realmente fazer acontecer, quer realmente ajudar. Então, cara, eu acho muito interessante de destacar isso que tu falou da mentoria por mentores experimentados, né? Porque vocês não só estão na base da teoria falando, aconselhando o cara, porque vocês leram um livro sobre, mas vocês trilharam aquele caminho. Nossa. Todo mundo, já trilhou os mentores todos já trilharam aquele caminho. Então eles já sabem como é estar no lugar onde o cara está e trilharam os próximos passos. Então tem muito mais. Se estivesse junto, né? Sim. Não, nós mentores trilharam aqueles passos, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. A gente tem muitas mentorias que o pessoal oferece, que é um cara que, cara, ele interessante, tirou conceitos de um livro, né? Assistiu palestras, fez cursos, tem alguma coisa para contribuir, mas não é um cara que tava lá vivendo aquilo na trincheira, né? Como um soldado para agora poder ser um general ali que tá ajudando a galera a pensar as estratégias. Esses mentores aqui, eles trilharam o caminho, né? O caminho difícil. Então, eu acho que isso vale muito. Isso conta muito. É a coisa de estar trilhando, né, cara? Enquanto eu tiver voz e saúde, né, eu quero estar trabalhando, eu quero estar nisso. Isso é minha vida. Né? Eu quero viver isso e continuar. Então, estar fazendo, estar trilhando. Exatamente. Então, eu acho que isso vale muito. E aí, quem quer um próximo passo bem imediato e bem fácil de fazer, aqui na descrição, não importa se você está assistindo isso no Spotify, no YouTube, onde for, na descrição vai ter o link para mentoria coletiva em videoconferência que a gente faz em grupo com vários pastores, onde o Thiago, o Mateus, eles fazem mentoria sobre temas relevantes para a sua igreja e com a oportunidade de tu poder contribuir, tirar dúvidas específicas, como é que aquele caso se aplica na sua igreja especificamente, e você vai ter de graça, né, só se inscrevendo nesse link, a possibilidade
disponibilidade todo mês, né? Bater um papo aí com o Matheus, o Thiago e outros mentores aí que fazem essa mentoria com a gente. Então, tá aí um próximo passo bem tangível, bem claro para você fazer agora, né? Assim que acabar aqui, assim que você estacionar o carro, que você estava ouvindo isso aí no Spotify, no carro dirigindo, já entra aqui, já se cadastra e entra no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente organiza isso daí. Thiago, alguma palavra final pra gente encerrar? Isso aí, cara. Conta Falamos comigo. Bastante já. Foi bastante tempo, né? Mas acho que foi bom, né, cara? Foi ótimo. Cara, muito obrigado, então, pela tua disponibilidade, muito obrigado pela tua generosidade de pesquisar tudo isso, compartilhar com a gente e tá aqui dando essa sabedoria toda para nós, que a gente consiga agora colocar tudo isso em prática. Amém. Então tá, valeu. Valeu.